projeto Pensar e Fazer Arte do GEP, Grupo de Estudo e Pesquisa em Interdisciplinaridade, e FAFICLA, Faculdade de Filosofia, Comunicação, Letras e Artes, tem a grata satisfação de receber hoje, em nossos estúdios, a professora Lizier De Luca. Lizier De Luca é mestre em Educação, Currículo, pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, membro do grupo de pesquisa da PUC Currículo, Questões Atuais, que é orientado pela Mary Abramovic, grande amiga e professora nossa aqui, e é especialista em Linguagens das Artes pela Maria Antônia da USP. É bacharel em Artes Plásticas e professora de arte. E eu tive a grata satisfação de encontrar com Lizier no Congresso Internacional de Educação da Legião da Boa Vontade. E fiquei impressionado com a palestra dela sobre a experiência estética como caminho para a semeadura do entusiasmo pelo conhecimento. É por causa desse assunto que Lizier está aqui conosco. É um grande prazer recebê-la nos estúdios da TV PUC para mais um Pensar e Fazer Arte, Lizier. Muito obrigada, professor. É um prazer ter a oportunidade de falar daquilo que nos inspira. Então vamos nos reportar um pouco ao Congresso sobre o que foi a sua palestra. A minha palestra foi sobre a questão da importância do entusiasmo na sala de aula e de que forma que as artes, né, que a experiência estética e o conhecimento em artes pode ser trazido para dentro da sala de aula. Então, a questão do entusiasmo foi levantada por uma reflexão. Por que o entusiasmo é importante na sala de aula? A importância de qualquer aprendizagem, de qualquer ensino-aprendizagem, de qualquer processo de aprendizagem, não é terminar alguma coisa sem começar alguma coisa, isso em qualquer área do conhecimento. Então, o objetivo do processo de aprendizagem não é cobrir o currículo e sim revelar o currículo. Não é, exatamente, não como uma coisa fechada. Exatamente, não é só terminar, né, ensinar tudo que o aluno precisa, mas sim iniciar alguma coisa. Então, o objetivo é gerar o interesse no estudante com uma força tamanha para que ele possa continuar se aprofundando no assunto, mesmo sem a obrigação de fazer. Então, para que ele possa continuar estudando aquilo, mesmo quando nós, professores, nos ausentamos. Então, e para que a gente consiga isso, a gente precisa conseguir entusiasmar o estudante. A palavra entusiasmo é uma palavra que vem de uma série de palavras gregas que significam estar possuído por um sopro divino que te impele a fazer alguma coisa, né? Com interesse, com bastante vontade. Então, claro, porque sem interesse não há motivação para aprender nada, né? Primeiro exatamente. Tem que haver um interesse para que alguém aprenda e apreenda alguma coisa. Muito bem. E o que é estética? Estética, o uso vulgar da palavra hoje em dia, a gente vê bastante a palavra estética relacionado à questão da aparência física. A gente vê clínica de estética, cirurgia estética, mas na verdade, né, a gente está falando de estética quanto a estética é um ramo da filosofia que estuda a beleza e o sentimento que essa beleza suscita nos seres humanos. Ela surge nos pensamentos de Platão, na Antiguidade, sim, como ciência do belo. Então, a estética, estudar a estética, ela faz com que a gente entenda melhor como que essa beleza é desperta, né? Como que a gente se desperta para a beleza e de que forma que isso pode ser interessante dentro da sala de aula. Muito bem. E de que forma os conhecimentos sobre estética e arte podem ser trazidos para o contexto de sala de aula? Porque esse é um dos motes do nosso projeto. Arte. Sim. O Paulo Freire, ele fala assim, ele tem uma frase bem famosa que ele diz que todo professor é um artista, né? Sim, toda ação docente é uma ação artística. Então, por conta disso, todo professor acaba sendo também um artista. Então, vamos pensar um pouquinho sobre o que faz o artista. O artista é aquele que vê beleza em coisas que nem todo mundo conseguiu enxergar. E aí, através da ação artística, ele consegue fazer com que outras pessoas vejam também essa beleza. Então, por exemplo, a gente pode pensar num Van Gogh. Ele viu os sapatos jogados no canto do quarto e ele viu algo ali naqueles sapatos jogados, algo de extraordinário, né? Não comum. Sim.
enquanto todos ali viam um sapato jogado no canto do quarto. Então, através da ação artística dele, com pincéis, com tintas, ele conseguiu transpor, com a ação talentosa dele, ele conseguiu transpor aqueles sapatos jogados no canto do quarto para uma obra de arte que tornou possível outras pessoas verem a beleza que ele viu antes de maneira solitária, né? Então, a gente pode pensar, o Michelangelo, ele sempre dizia assim que ele ia nas pedreiras em Carrara, ele ia procurar os mármores e ele via dentro da pedra a imagem que ele queria fazer, onde todo mundo só via pedra. Então, através da ação artística do Michelangelo, ele pôde transformar aquela pedra em algo que tornou possível a gente ver a beleza que antes ele viu de maneira solitária. Então, o professor, ele precisa fazer exatamente isso. É aquele olhar que transcende, não é? Exatamente. O professor, ele viu beleza na matemática, na física, ou seja lá qual for a disciplina que ele escolheu para a própria vida, né? Porque, afinal de contas, ele escolheu isso para a própria vida. Então, ele viu beleza naquilo. Então, o papel do professor é, através da ação talentosa dele, transformar a física, a química, a matemática, o português, que a maioria dos alunos só vê em pedra, em algo belo. Em belo, algo que cause alegria, que lhe cause alegria, Freire, em algo que seja extraordinário, né? Então, o professor talentoso é aquele que consegue fazer, assim como o artista, mostrar a beleza para o estudante. Ele consegue fazer o estudante olhar pelos olhos dele, né? E mostrar para o estudante a beleza que ele viu naquele objeto de conhecimento. E ir além, não é? Ir além da própria disciplina. Sem dúvida, porque a beleza, quando a gente vê a beleza, aquilo nos traz uma sensação prazerosa que nos faz continuar pelo mesmo caminho, né? Então, por isso que a gente vai além quando a gente vê beleza. Sim. Então, a beleza, por exemplo, quando Van Gogh se deparou com os dois sapatos, não é? Vai além do objeto. Sim, na verdade, sim. Por muito tempo, as pessoas aceitavam essa ideia de que os objetos continham beleza. O Platão pensava dessa forma, lá na Antiguidade. Então, ele acreditava que existiam objetos belos e objetos não belos. Então, a beleza, para ele, reside no objeto. É uma coisa que está no objeto. Então, é a ideia do belo universal, né? Porque se a beleza está no objeto, qualquer um que enxergue aquele objeto consegue ver a beleza. E realmente não é assim. E não é assim, a gente sabe que não é assim. Então, mas é um conceito que foi aceito por muitos e muitos séculos. Então, só depois de muitos séculos, no final do século XVIII, que o Kant falou, não, peraí, né? Um objeto não acha o outro objeto belo. Quem acha alguma coisa sobre algum objeto é um sujeito, né? Somos nós. Então, ele diz assim, que não, somos nós que atribuímos o julgamento de beleza, né, de um objeto. É o nascimento da ideia de que a beleza está nos olhos de quem vê, né? Mas aí, como é que a gente explica que uma mesma pessoa, né, um mesmo sujeito, possa mudar de ideia com relação a um objeto, né? Mudar de julgamento. Eu acho um objeto belo hoje, passado 10 anos eu deixo de achar esse objeto belo, o que acontece? Então, no século XVIII também, um outro filósofo, o Hegel, ele começa a dizer assim que, não, então peraí, se isso acontece é porque a cultura em que nós estamos inseridos, isso quer dizer, né, o tempo e o espaço, influenciam o julgamento do sujeito que contempla esse objeto. Então, por isso que a beleza muda de face ao longo do tempo e do espaço, né, de acordo com as diferentes culturas. E aí que entra o Merleau-Ponty, que é um fenomenólogo, e que define o conceito de beleza mais aceito hoje em dia, que explica todas essas questões. Ele diz assim que, na verdade, a beleza ela não está no objeto, então que não existem objetos belos em si, e também não está no sujeito. Ele diz assim que se a beleza estivesse no sujeito, a gente não precisaria das obras de arte, né? A gente não precisaria buscar beleza, porque a beleza estaria em nós, né? Claro. Então ele diz assim que, na verdade, a beleza ela surge na relação entre o objeto de contemplação e o sujeito contemplador. Claro. Então, o próprio Paulo Freire falando que a beleza ela se revela no encontro do achado, é no momento do encontro, né, do achado. Então, o sujeito ele se relaciona com o objeto e nessa relação pode surgir a beleza. Essa expressão da beleza vai acontecer se nessa relação o sujeito passar por uma experiência estética. Muito bom, muito bom. E o que é experiência estética? A experiência estética, ela é uma experiência de profunda percepção. Então, não é uma experiência só de você olhar um objeto, né? Uhum. Então, é uma experiência de profunda percepção que nos devolve a consciência de que somos seres humanos. É quando a gente tem todos os nossos âmbitos humanos, as nossas faculdades
sensoriais, Sentidos. emocionais, intelectuais estimuladas, né? Então, a estética, a palavra estética, ela vem de uma palavra grega aesthesis, que ela pode ser traduzida como faculdade do sentir, né? Então, tem a ver com todas as nossas habilidades de perceber o mundo que nos rodeia. Então, as nossas habilidades de perceber o mundo, elas são estimuladas na experiência estética, elas são estimuladas de maneira total, uma percepção totalizante. Sim. Então, toda vez que nós somos, na relação com o objeto de contemplação, estimulados de maneira sensorial, emocional, intelectual, nós temos uma experiência estética que é totalizante. Sim. E essa experiência estética, ela expressa a beleza, ela produz uma recompensa prazerosa, que faz com que o aluno queira seguir por esse caminho. Toda vez que a gente tem uma experiência estética, a gente tem uma recompensa de prazer. Então, a experiência estética é a única coisa que explica, por exemplo, que mesmo quando as coisas não são bonitas, nós as julguemos belas. Por exemplo, a gente pode... com certeza todo mundo já passou pela experiência de ter visto um filme que não trata de coisas bonitas, né? De doença, de tristeza, de destruição. Como a lista de Schindler, por exemplo. A gente chora junto, a gente sofre junto com aquelas pessoas. Belo. E é extremamente belo. A gente termina o filme chorando e sofrendo e fala, ai, que filme lindo. Quero assistir de novo, né? Quero passar de novo por essa experiência. Sim. Então, a experiência estética, ela expressa a beleza mesmo quando o objeto não é bonito, né? A gente tem muitas obras de arte que expressam beleza sem se mostrarem bonitas. A gente tem o Guerra e Paz, do Portinari, a gente tem Guernica, do Picasso, né? Que tem ali distorções na figura, que tem deformações que mostram que realmente não são coisas bonitas, né? Decorativas, mas são coisas belas porque causam um impacto na gente que faz com que essas obras sejam as mais famosas, né, de cada um desses artistas. Isso está me reportando, por exemplo, ao filme Homem-Elefante. Sim. É a mesma coisa, entende? O ET, por exemplo. Que você fica assustado no começo do filme, né? Enquanto ele não aparece, quem é o ET? De repente, ele é feio. Horroroso. Mas... no final do horroroso. filme, A gente simpatiza você tem com vontade ele. de comprar um bonequinho para pôr na tua casa. Exatamente. Quer dizer, porque ele traz uma recompensa. De Notre Dame, a mesma coisa. Quer dizer, justamente. Cyrano de Bergerac, quer dizer, todos esses exemplos, né, de um outro tipo de beleza estética daquele são personagens feios, né? Exatamente. Mas são belos. São belos. Justamente porque nos estimulam dessa maneira, né? Nos estimulam todas as nossas faculdades de sentir, de criar o nosso entendimento de mundo, né? A gente se apoia em tudo aquilo que a gente coleta, né, do nosso entorno, nessas nossas faculdades sensíveis, né? Então a gente tem uma série de habilidades sensíveis e a gente se apoia nelas para conseguir construir o nosso entendimento de mundo. Então, quando nós somos estimulados em todas elas, a gente é uma sensação de se sentir extremamente vivo, né? Uma injeção de vitalidade, né? É a estesia. A estesia, exatamente. Agora, por exemplo, qual é o benefício, em sua opinião, assim como profissional que vem trabalhando arduamente com arte, como nós aqui do Pensar e Fazer Arte, qual é a impressão que você tem na repercussão, na reverberação e na disseminação desses conceitos que você utiliza, direto ou indiretamente, para fazer com que o aluno desperte para essa estética, que são produzidos no aluno? Que efeitos são produzidos no aluno? Então, eu acho que assim... Você já teve alguma resposta disso? Sim. Eu acredito que toda vez que... Vamos pensar o que as artes podem ensinar, né, para a educação. O que as artes podem ensinar para a educação? Eu sou artista de formação, né? Eu fiz o bacharelado em artes plásticas, eu sempre fui um pouco artista desde criança. E eu sempre fui muito entusiasmada por esse assunto. Eu sempre fui muito autodidata. E sempre gostei, procurei e fui atrás. Então, ao longo da minha atuação como professora, eu sempre quis investigar o porquê que isso acontecia com as artes. A gente vê muito mais pessoas que fazem cursos relacionados às artes, cursos livres. Sim. Pelo prazer que isso traz para a vida, pela qualidade de vida que isso traz, né, para as pessoas. Claro. É difícil a gente ver alguém que faça um curso de contabilidade, não é? Para passar o tempo. É difícil a gente ver alguém que faça um curso... Não sei, os cursos relacionados às artes, eles são mais comuns, né? Então eu fui investigar por que isso acontece, por que as pessoas têm um entusiasmo muito grande pelas questões relacionadas às artes. Então eu percebo assim, as artes podem ensinar que a gente
enriquece muito a vida quando olha para as coisas a partir de um ponto de vista estético, né? O que é ver a partir de um ponto de vista estético? É ver além das funções pragmáticas das coisas, né? Além daquilo que... Para que serve isso, né? Então, quando... Utilitarista apenas, né? É, utilitário, né? Quando a gente percebe que as coisas podem ser belas no dia a dia, isso traz uma qualidade de vida muito grande, né? Então, eu acredito que na transposição para dentro da educação, isso me ensinou muito, porque cada vez que a gente faz o aluno passar por uma experiência estética, a gente está sensibilizando esse aparato de percepção do aluno. Sim. Então, cada vez que o aluno percebe a matemática a partir de um ponto de vista estético, que ele percebe a história, português, etc., a gente está sensibilizando o aparato sensorial dele, emocional e intelectual. E a partir do momento que esse aluno já tem um aparato sensorial sensível, né, um aparato sensível preparado, aberto, ele pode continuar por conta própria. Como a arte é aberta, né? Exatamente, ele pode continuar por conta própria. Então, assim, o objetivo maior da educação não é a autonomia do aluno? Sim. Então, a autonomia só com abertura. Exatamente. Claro. Então, ele só vai ser autônomo se ele quiser fazer alguma coisa, né? A gente tem aquela... A autonomia é uma equação entre o querer fazer e o saber fazer, né? Sim. Então, se ele só souber fazer e não quiser fazer, ele não vai fazer, então ele não vai ser autônomo. Mas se a gente também der um empurrãozinho, né? E mostrar para ele... Semente, como a... Exatamente, semear, né? Semear. Plantar essa semente de que... Exatamente. Porque ninguém ensina a ninguém, né? Exato. Segundo Perrenu, o magistério é a profissão impossível. É verdade. Não está... Então, é por isso que eu acho que a gente tem que mostrar para o aluno que ele pode ter esse aparato sensível mais exercitado no dia a dia, né? apurado, porque aí ele pode passar, ele vai saber como proporcionar para si mesmo experiências estéticas, olhando o mundo a partir de uma perspectiva estética e continuar por aquele caminho de maneira autônoma. E mais importante, de maneira entusiasmada, por prazer, né? Não por obrigação. Ah, sim. E isso também, eu acho que deveria ser uma preocupação da relação ensino-aprendizagem em todos os campos de conhecimento, da inserção da arte, entende? Sim, sem dúvida. Porque, principalmente nas carreiras muito que levam a uma disciplina muito áridas, né? Muito árida, eu acho que não leva absolutamente, elas não trazem absolutamente nada do que o humano está precisando, do resgate da emoção, do resgate do psíquico, do resgate do humano, do resgate, enfim, porque está tudo dissolvido, entendeu? Tudo fragmentado, como diz Bauman muito bem em vários dos seus livros, não é? Então, o Elliot Eisner, que é um estudioso do currículo e é um professor de arte também, sim. Eu o conheci primeiro estudando sobre currículo especificamente, só depois que eu fui descobrir que ele era das artes, né? Que a formação dele é toda artística e tudo mais. E ele diz uma coisa muito simples, assim, mas que é muito interessante. Ele fala assim que tem 3 motivos pelos quais a gente se engaja em alguma atividade. O primeiro motivo é por prazer, pela satisfação intrínseca ao processo. Então, é por isso que as crianças brincam, por exemplo, né? É por isso que os adultos fazem amor. Por isso que a gente gosta de comer, né? Pelo prazer do processo. O segundo motivo é pela necessidade de alcançar o resultado daquela ação, o resultado direto daquela ação. Então, eu faço porque eu preciso daquele resultado que provém da minha ação. E um terceiro motivo seria por uma recompensa extrínseca a essa ação. Então, por exemplo, se eu fizer alguma coisa pelo resultado da ação, eu sempre uso esse exemplo que eu acho interessante, porque é uma coisa que fala muito sobre mim. Eu não gosto de lavar a louça, odeio lavar a louça, mas eu gosto de comer em pratos limpos. Há alguém que goste? Alguém deve gostar, eu creio. Só a máquina, eu acho. A máquina, talvez. Então, assim, eu não gosto de lavar a louça, mas eu gosto de comer em pratos limpos. Então, lavar a louça traz para mim um resultado direto dessa ação, que é a louça limpa. Então, apesar de eu não gostar do processo, eu gosto do resultado. E no terceiro caso, seria uma recompensa que não tem a ver com a minha ação. Então, por exemplo, muitas pessoas trabalham por esse motivo. Eu não gosto do meu trabalho, por exemplo, a pessoa diz que não gosta do trabalho, não se importa com o resultado da ação do trabalho dela, mas só trabalha porque vem uma recompensa externa a essa ação, que seria o salário.
E a escola, que muitas vezes é um simulacro dessa vida fora dela, né, acaba reproduzindo isso. Então, o aluno muitas vezes ele se engaja na atividade por conta da nota. A nota é um incentivo artificial, né? É uma recompensa extrínseca Vale ponto. à ação, exatamente. Vale então, muitas ponto. vezes a gente coloca lá uma atividade para o aluno, propõe alguma coisa e a primeira coisa que a gente ouve é, mas vale nota? Isso quer dizer, Vai cair na prova? Vai cair na prova, exatamente. Então, se ele pergunta isso, é porque ele não está preocupado nem com o processo e nem com o resultado. O processo seria o entusiasmo pela matéria, né? O prazer pelo processo seria o entusiasmo pela matéria. Sim, claro. Fazer pelo resultado da ação seria pela aprendizagem, pela aquisição do conhecimento. Às vezes ele pode não gostar de estudar matemática, mas ele entende que é importante saber fazer aquilo porque ele precisa aprender. O interesse. Exatamente. Né? Ele entende que aquilo é importante para que ele leve uma vida plena e satisfatória fora da escola. Mas quando ele não se importa com o resultado da aprendizagem, né, com o resultado do processo, e também não gosta de fazer e faz apenas por conta dessa recompensa que seria a nota, ele está fazendo pelos motivos errados, né? Claro, então, claro. O objetivo fundamental aí seria que a gente conseguisse fazer com que todos os alunos fizessem todas as atividades pelo prazer de estar fazendo aquela atividade, porque ele viu beleza naquilo e ele consegue se envolver e continuar por aquele caminho, né? Então, eu acho que cada vez, quanto mais a gente criar incentivos artificiais na escola, como as notas, as provas, etc., pior é, porque a gente vai estar dando... Indo na contramão do que realmente a gente precisa, né? Do que realmente a gente quer fazer. E então, qual é o segredo para tudo isso? Bom, acho que o segredo, vamos resumir o que a gente já falou. O segredo, então, é que o professor, ele atue como um artista, elaborando, criando momentos de encontro entre o aluno, que é o sujeito, e a disciplina, né? O saber, o conhecimento, que é o objeto de contemplação. Então, o professor ele tem que atuar talentosamente para fazer que, neste encontro, o aluno seja estimulado em todos os seus âmbitos humanos, sensoriais, emocionais e intelectuais, para que ele passe no encontro com essa disciplina por uma experiência estética. Se ele passar por essa experiência estética, ele vai ver a expressão da beleza nesse objeto de conhecimento. E a experiência estética, ela transforma, ela transfigura o objeto de conhecimento em algo carregado de sentido. Sim. Então, isso marca o aluno de uma forma profunda, de uma forma permanente. E além disso, a experiência estética ela faz com que o aluno se engaje na atividade, no processo de aprendizagem, pela satisfação intrínseca a esse processo, pelo prazer de saber. E aí, então, ele conseguindo ver beleza, ele fazendo essa atividade por prazer e ele conseguindo transformar o objeto de conhecimento em algo carregado de sentido, o professor conseguiu tudo, né? Conseguiu fazer o aluno se entusiasmar e ir sozinho em busca do conhecimento. E o que você diria para o professor que ainda não atingiu esta artistria? Isto é, aquele professor disciplinar que só se preocupa com o desenvolvimento daquele conteúdo citado no currículo explícito. Eu diria que ele tem que repensar bastante a posição dele, né? Porque o professor que simplesmente disponibiliza informações, ele já foi substituído pelo Google, né, hoje em dia. Ah, sim. Então, o Freire chama isso de educação bancária, né? Exatamente, Paulo Freire. Sim. Exatamente. Paulo Freire fala que a educação bancária é uma educação que ela atua como um anestésico, né? A educação bancária ela seria aquela educação que se fundamenta na transferência daquilo que o professor acredita ter valor, que é a informação, né? Então, é uma educação que ela é alienante justamente porque ela se desvincula dos interesses mais profundos do aluno, né? E ela afasta o aluno da realidade que é uma realidade de incertezas, uma realidade sempre mutante. E essa educação bancária que se fundamenta na transferência de informações, ela é uma educação para uma realidade estática, que está no livro, né? Então, ele diz assim que é uma educação que funciona como um anestésico, né? Então, chama atenção para essa palavra anestésico, que ela é a anestesia, é a não estesia. Sim, a não anestesia, exatamente. Que é justamente o que a gente está... Narcotizante. Exatamente. Ela adormece todas as nossas faculdades do sentir, né? Que é justamente o que a experiência estética faz. Então, o ideal é justamente que o professor não amorteça o aluno, né? Porque o professor que
trabalha fundamentado na transferência de informações, ele quer o aluno submisso, o aluno quieto, o aluno que não questione. Completamente ensino frontal, como diz Exatamente. Schiffelbein, entende? Ele, dele emana todo o conhecimento, não é? Exatamente. Então, e isso faz com que os alunos fiquem muito apáticos. Claro. Né? O aluno apático é o aluno que ele não está se importando com o que está acontecendo ali na frente. Né? A aula acontece, inclusive, ali na frente, ele não se sente parte da aula, né? Ele se sente excluído. É um receptáculo daquilo. imóvel, inerte. Então, o professor que insiste nessa postura, ele não vai conseguir o objetivo maior dele, né? Ele pode até conseguir com rigidez, com broncas e com sanções, né? Ele pode até conseguir uma sala em silêncio, mas ele não vai conseguir que o aluno aprenda mais e melhor. Não. Que é o nosso objetivo maior. Então, eis um convite aí para os professores que não abraçaram ainda, não é? Esse conceito de arte estética nos dado pela nossa ilustre convidada. Eu gostaria de agradecer muitíssimo a sua presença em nossos estúdios e gostaria também de agradecer ao telespectador pela audiência. Muito obrigado. Certamente você já ouviu falar sobre as dietas da moda. A dieta da proteína, a dieta da sopa, a dieta da lua, a dieta dos carboidratos e, atualmente, a dieta anti-glúten. A dieta anti-glúten, ela prega que você restrinja a ingestão do glúten, que é uma proteína presente nos cereais, né? E aí você fica proibido de comer alimentos que contenham glúten, como pães, massas e cereais que contenham ou aveia, ou trigo, ou centeio. Atualmente, a maioria dos alimentos e preparações tem algum desses cereais. Então você fica restrito a poucos alimentos na sua dieta e causa uma deficiência grande de outros nutrientes. Dessa forma, ainda a reeducação alimentar é a melhor saída para o emagrecimento saudável, através de uma alimentação balanceada e a prática regular de atividade física.